Então, professora, o que vai ser mais ou menos assim, quando você for se apresentar, você olha para essa câmera, Tá. aí Uhum. quando a gente for se apresentar, os apresentadores forem se apresentar, vai ser aqui e vai gravar mesmo por essa Uhum. câmera Tá. aqui. Mas, Essa do meio. mas em geral, a gente nem olha para a câmera, a gente vai ficar se olhando mesmo. Um bate-papo tranquilo, Isso, né? Isso. Tá, exatamente. No tá. caso vai ser eu mas, pô, a Carol não chegou até agora? Que é Carol tá isso? atrasada. Ué, Ai, gente, desculpa. Eu cheguei Oi, atrasada. Carol! Professor, bom, acabou, deixa. Mano, se não der like, se não der like. Bom dia, pessoal. Começando mais uma entrevista aqui do Talking About Podcast. Eu sou o Gustavo, aluno do primeiro ano de marketing. eu sou o Ian, aluno do primeiro módulo de marketing também, que está substituindo a Carol hoje, né? Gente, hoje a gente teve uma brincadeirinha no início e nós vamos receber hoje uma professora muito querida, muito especial, que veio aqui, aceitou o convite de participar do podcast, professora Adriane Cavicchioli. Oi, pessoal, prazer, né? Não conhecia vocês. A Carol eu conhecia, mas ela me deixou aqui hoje, né? A Carol já fui professora dela na gestão empresarial. Muito prazer. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, professora. Professora, vai ser um bate-papo assim. Tá. A gente vai começar entrevistando um pouquinho para você apresentar a questão do curso de ADS, o que é o curso de ADS, as deixas ali para o pessoal, né, ver o que realmente que é. Depois a gente vai querer conhecer um pouquinho a professora Adriane, quem ela é, como mãe, como Que filha, o que faz. Faz nas horas vagas. Sem um computador do lado. Se é possível ficar um pouco sem computador, né, para você ter. Mas vamos lá. Primeiramente, para as pessoas saberem, o que é o ADS em si, sabe? Do que ele se trata, principalmente no campo, principalmente hoje em dia falando, sabe? Bom, primeiro a gente chama pela sigla, né? Porque o nome já é muito extenso, né? Análise e desenvolvimento de sistemas. Então, o foco do curso de ADS hoje é a gente formar desenvolvedores de sistema, que são aquelas pessoas que vão projetar, programar, né, e instalar os sistemas, né? A gente tem diversas disciplinas de diversas áreas no curso, mas eu digo, né, que a parte pesada mesmo, curricular, são disciplinas de linguagem de programação e engenharia de software, né, para que os nossos alunos consigam projetar, né, e desenvolver sistemas, sejam eles para desktop, sejam eles para web, sejam eles para os nossos dispositivos móveis. Tá? Dá certo. É maneiro, mas tipo, por que ela é tão procurada hoje em dia? Porque hoje em dia todo mundo se fala, tipo, em desenvolvimento de sistema, programação, como você mesmo é especialista em inteligência artificial, que agora tá bombando hoje em dia, sabe? Por que é tão procurada essa área nos dias de hoje? Ian, porque assim, hoje nós, né, como pessoa física, vamos pensar assim, a gente não consegue mais fazer as nossas coisas do dia a dia sem a informática. Imagina uma empresa. Né? Então, hoje não tem como a empresa não ter sistemas para fazer os seus controles, tá? Seja um sistema de controle simples, de estoque, tá? Ou um e-commerce para que a pessoa possa vender pela internet, ou qualquer tipo de sistema que a gente pensar. Então, hoje ficou praticamente inviável, né? Os administradores aí, contadores, né? O pessoal aí da área de gestão administrar qualquer tipo de negócio sem o apoio aí da tecnologia da informação. Tipo, hoje em dia você faz as matrículas tudo na internet, né? Sim. Eu lembro que meu pai me contando que quando ele estudava, tipo, na época dele, tinha fila na escola. Sim, tinha fila para fazer matrícula na faculdade. Tinha. Hoje em dia você nem sai de casa, você só, tipo, faz e acabou. Você só precisa fazer a prova, mas o de resto você só faz em casa. Eu falo que a gente pode tirar por nós mesmos, né? Por exemplo, hoje o celular, ninguém anda sem celular, né? Você sair de casa sem celular é a mesma coisa. Eu não consigo. É Tenho você sair e sem o celular do que com a carteira. Às vezes é mais. Você tem menos problemas. Se você esqueceu a carteira em casa, como você falou, porque hoje você pode ter o cartão no celular, sua carteira de motorista, sua identidade,
faculdade, o que você quiser, você pode ter no celular, né? Então, hoje a gente faz tudo pelo celular, né? Acessa o sistema da faculdade, paga uma fatura do banco, acessa e-mail, conversa, tudo você pode fazer pelo celular. Então, eu fico pensando, né? Se nós já somos dependentes, né? Tanto assim da tecnologia, imagina as empresas, né? Elas estão dependendo de tecnologia. Então, elas precisam, desde profissionais que cuidem aí da sua infraestrutura, que compre, monte, dê manutenção nas máquinas, nas suas redes, que desenvolva esses sistemas, que deem manutenção em tudo isso, né? Então, essa área, principalmente, tá, pessoal, eu vejo com a pandemia, tá? Depois da pandemia, todo mundo que ainda estava um pouco resistente a vender pela internet ou alguma coisa desse tipo, acabou usando e até comprar, é isso mesmo, né? Então, e eu vejo hoje que todo mundo está na internet. Pode ser que a pessoa não tenha um e-commerce, mas ela vende pelas redes sociais. Ela oferece o produto dela pelo Instagram, pelo Facebook, ela oferece pelo WhatsApp, né? Então ela precisa da tecnologia. Estamos dependentes, né, da tecnologia. Professora, dá para dizer que Prudente, aqui, região de Presidente Prudente, tem potencial para se tornar um polo em questão tecnológica? Sim, eu acredito que sim. Por quê? Nós aqui em Prudente, nós temos 5 faculdades, né? E todas elas oferecem curso na área de tecnologia da informação. Nós formamos muito pessoal aqui em Prudente nessa área, né? Então, todas as faculdades aqui, nós, a Unesp, Toledo, Unoeste, Uniesp, todas as faculdades oferecem cursos na área de tecnologia da informação. Então, o que eu percebo? Muitas vezes, se a gente não trouxer empresas para cá, nós estamos exportando os nossos talentos, tá? Os nossos alunos, eles acabam se formando e se não tem emprego bom nessa região, eles acabam indo procurar, né, ou indo trabalhar em outras regiões. Apesar que hoje em dia tem muita gente dessa área trabalhando home office, né? Mas o que eu vejo é que a tendência é que aqui se torne, sim, um polo, né, de tecnologia da informação. Bacana isso. Um polo regional. Empresarial também, né, Edilene Sim. falou. Né, a gente tem um grande potencial, né, porque a região de Presidente Prudente, se a gente pegar a região administrativa de Presidente Prudente, acho que passa de 800 mil, não sei como vai ser o censo agora, né, mas deve chegar quase a 1 milhão de habitantes, e Prudente é a maior cidade, né, é a maior cidade nossa aqui. Aqui da então, região do Oeste Paulista. Dessa nossa região administrativa. Então, tem tudo para se tornar, sim, um polo tecnológico. A gente está lutando por isso aí, né? Tomara, né, professora? Tomara. Né? Professora, assim, plano lá de desenvolvimento de sistema, eu pensei num negocinho aqui, se a gente aprende, dá aquela hackeadinha no SIGA, entrar ali, mudar a nota, possível? Pessoal, olha, no curso de ADS a gente não ensina a hackear sistemas, tá? Mas o que eu posso falar para vocês? Você me perguntou do SIGA, É né? matéria extracurricular. Nenhum cursinho. Tem cursinho. Curso de extensão. Nenhum sistema é 100% seguro, tá? Então, não existe, né? Não existe como eu falar para vocês, ó, tal sistema é 100% seguro. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quem mais investe hoje, por exemplo, em segurança, né, em sistemas de segurança, são os bancos, as administradoras de cartão de crédito, e mesmo assim o pessoal consegue fazer fraude nesses, né, fraudar esses sistemas. Mas esses caras são meio que gênio de sistema, né? Porque, tipo assim, se banco é um baita do sistema seguro, como é que, tipo, eles conseguem hackear um sistema desse, sabe? Invadir, né? Então, pra mim isso é absurdo. Tipo, os caras são, né, são gênio mesmo. Tipo, tem que dar um emprego pra uns caras desses. Imagina o que eles não podem fazer com a segurança do negócio, sabe? Eles, né, na verdade, se a gente pegar o exemplo do banco, né, eles trabalham muito com essa área de segurança de informação, porque para eles isso é crucial, né, as informações ali. Eles têm, né, os profissionais que prestam o serviço de segurança, eles contratam empresas para prestar serviços de
que a gente chama de contra-segurança, que são aquelas pessoas que são contratadas para tentarem invadir o sistema deles, né? Para eles descobrirem ali as brechas, para irem resolvendo as falhas e irem resolvendo. Mas mesmo assim, por mais que você teste, né, sempre acaba ali, principalmente quando muda alguma coisa, sempre acaba tendo algumas brechinhas de segurança. Tá? Mas as empresas trabalham muito hoje em dia em cima disso, né? Para tentar. Quando nesses trabalhos de programação e desenvolvimento de sistemas, quais são as linguagens que são mais utilizadas nos dias de hoje? Olha, hoje a gente tem uma linguagem que ela é bem simples, tá? E a gente indica, e ela começou a disparar aí como uma das mais utilizadas, é a linguagem Python, tá? Ela é muito simples, ela é muito usada em inteligência artificial, né? Então, aqui na FATEC de Prudente, o curso de ADS, eles têm Python como linguagem de programação, tem outras também, tem outras clássicas como C, C++, que são essenciais aí para um programador aprender, mas eu acredito que para quem está começando e quer, né, falar, eu não sei nada de programação, eu quero começar a fazer alguma coisinha, eu indicaria a linguagem Python. Tipo assim, eu tenho uma dúvida um pouco até mais pessoal, tipo assim, como é que eu vou poder formular isso? Cada linguagem tem a sua especificidade, tipo assim, o C++ ele trabalha com isso, o C# é bom para isso, o Python é mais para isso. Tem isso porque tipo não cria uma linguagem que agrega todo universal, né? Então, não, você consegue fazer, né? Na verdade, qualquer tipo de sistema você conseguiria desenvolver em qualquer linguagem, né? O que acontece é que conforme a tecnologia vai avançando, as linguagens vão melhorando. Então, por exemplo, o C é uma linguagem clássica, né? Então dá para você fazer muita coisa em C. Python eu já considero uma linguagem mais didática, e ele tem ali muitos pacotes que você pode usar e fica muito simples de você programar, né? É claro que você pode fazer qualquer coisa com qualquer linguagem, mas normalmente algumas linguagens são mais indicadas para determinados tipos de sistemas. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha na web usa, né, HTML, Java, JavaScript, né? Ah, professora, mas eu só posso usar, por exemplo, Java se eu for trabalhar com a internet? Não, posso usar Java para qualquer coisa, né? JavaScript, né? Mas são algumas facilidades que as linguagens têm, né, para certas áreas. Você vai desenvolver. Uma vez eu tive uma matéria de programação, era em C++. Tinha que fazer uma calculadora científica. Óbvio. Eu apertava igual, dava uma receita de bolo, não saía nada de número. Foi horrível. Eu perdi muito. Mas assim, falando assim, em questão de diversas áreas, né, do marketing, a questão de outros cursos, química, física, tudo isso daí. A gente está tendo algo que está se inserindo aí no meio do mundo acadêmico, que é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial. O que você diz para nós, alunos? Olha isso daí e fala assim, inteligência artificial, ou tipo, amiguinho, o que você fala aí para os alunos? Bom, hoje eu falo que a inteligência artificial, né, ela até acaba gerando polêmicas com algumas coisas que a gente pode fazer com a inteligência artificial. Né, o que eu penso? Eu acho que a gente precisa ter uma lei reguladora, né, até que ponto a gente pensar nisso, né, até que ponto a gente deve utilizar isso, né? Por quê, pessoal? Porque do mesmo jeito, né, que a gente utiliza para o bem, pode ter gente que pode utilizar para N coisas que não são boas, né? Então, o que eu penso é que a gente precisa fazer essa regulação, né? Mas não parar de usar, porque é uma coisa fantástica, né? Então, estão sendo desenvolvidas aí pesquisas, né, interessantíssimas, né, na área, e eu acho que a gente tem que usar sim, né? Mas qual é o problema? Eu acho que talvez o abuso, né? Vou dar um exemplo, né? Você pode usar uma inteligência artificial para sintetizar a voz, né, para fazer um monte de coisa. Agora, você pegar a inteligência artificial
para colocar, por exemplo, numa fala a voz de uma outra pessoa e divulgar aquilo, por exemplo, como fake news, Se né? passar por ela. Por se passar Isso é por perigoso, né? isso é perigoso, né? Então, assim, a ideia é fazer essa regulação. A gente precisa pensar que a gente precisa ter ética, né, para usar aí a inteligência artificial. Eu brinco com os meus alunos que eu falo assim, né? Por exemplo, a gente tem, né, os carros aí autônomos, né? E aí você pensa, vamos supor, né? Você está treinando uma inteligência artificial para dirigir um carro. Até aí tudo bem, você fala, ó, vou colocar todas as leis de trânsito, vou treinar esse carro, né? E ele vai andar sozinho. Ok, tá? Vamos supor que a gente comece aí a Tesla vender aí para todo Horrores, mundo, né? né? Carros autônomos. Vamos supor que esse carro cause um acidente, atropele, por exemplo, uma pessoa, né? E aí você vai falar assim, bom, quem vai responder por isso? É o dono do carro ou é a empresa que treinou essa inteligência artificial? Tá? Se por exemplo, Caraca, né? não tive esse. Se, por exemplo, você treinar essa inteligência artificial para nunca atropelar o pedestre e jogar o carro no barranco ou num precipício, Mas e a você condição de compraria segurança? um carro desse, sabendo que numa situação de risco é você que vai estar mais. Vocês entendem Sim. como é uma questão ética que tem que ser discutida, né? E assim, com o tempo mesmo. Eu acho que já existem leis aí que estão para ser aprovadas, né? E a gente tem que pensar muito nessa parte ética. Mas de uma maneira geral, né, vamos falar, a inteligência artificial está aí, né, para auxiliar a gente, né, e nos ajudar, né? Eu vejo hoje, por exemplo, né, se você pegar aí a questão de marketing, né, de divulgação de marca e tudo mais, se você pegar essas estratégias de inteligência artificial de recomendação personalizada para cada um, né? Então, um exemplo é a Netflix. Quando você cadastra ali os tipos de filme que você gosta, conforme você vai usando, ela vai te conhecendo. Né? E ela vai falar, opa, né? Vou indicar esse filme para ele, tanto que o meu perfil, as indicações de filmes são totalmente diferentes do de vocês. Assim acontece com o Spotify, né? Então você conhecer o seu cliente para fazer uma indicação mais assertiva, isso é uma estratégia de marketing maravilhosa, né? Porque você não vai ficar mandando, disparando e-mail ou disparando mensagem de WhatsApp para milhares ou até milhões de pessoas, né? Sendo que não é o perfil da pessoa, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes, né? Você vai lá no Google e do nada você digita lá, sei lá, TV de 30 e 40 polegadas, né? TV de 40 polegadas, HD, lá você faz a procura de um produto ou de um determinado smartphone, né? Do nada, você entra no Facebook, tem propaganda disso. Aí você entra no Instagram, né? Então, tudo isso é inteligência artificial com os sistemas ali integrados que ela vai vendo o que você gosta e vai te recomendando. Para que ela vai te mostrar, por exemplo, uma propaganda de uma bike super legal se você não anda de bicicleta? Né? Ou por que ela vai mostrar para mim a propaganda de um, sei lá, de um casaco de neve, sendo que eu não tô no frio, né? Eu moro aqui no Brasil e geralmente não vou para lugar muito frio. Vocês entendem? Então, para isso é muito legal, né? Para você conseguir, né? Nessa parte de marketing, aí saber, né, certinho, criar estratégias usando esses sistemas de inteligência artificial para atingir melhor o seu cliente. A estratégia é algo bem assertivo, né? Assim, Isso. Porque é muito difícil, se você não utilizar a inteligência artificial, você saber as preferências de cada um, né? Não tem como, né? Você geralmente vai por grupo, né? Esse grupo de pessoas devem gostar disso. Mas você especificar demais, né, por pessoa, é muito complicado. Não é algo tão... Não é simples, né? Eu diria que, tipo, é bem... Os outros têm meio que um pouco de medo dessa parte, porque isso é uma coisa bem nova, né? Que, tipo,
Aí, o ChatGPT é uma coisa muito nova, as pessoas Sim. olham com Sabe pé que às vezes as atrás. pessoas têm medo, né? Igual eu tenho visto. A inteligência artificial vai tirar o meu emprego? Professor, eu ia pedir isso agora. Eu ia pedir isso agora. Fala, professora, mas hoje com o chat GPT eu jogo lá que eu quero um código, né, para fazer um programa de tal coisa e ele me dá o código, né? Eu vou perder o meu emprego? Eu O falo, programador tem vai ter esse perder? medo? Não. O que eu penso, pessoal? Antes, os nossos alunos corriam lá no Google, ia pesquisar no Google exemplos de código para fazer tal coisa. Vários altos fóruns ali. Altos Altos fóruns, fóruns ali, não tá é? tudo Ia pesquisa. lá, não é? Ia lá e pesquisava. Hoje ele tem uma ferramenta muito mais Rápida. rápida, assertiva, porque lá você tinha que ficar olhando lá um monte de coisa. Filtrando visualmente. Filtrando. Ali. O chat GPT já faz isso pra gente, Uhum. né? Então ele vai pegar, né, e vai te dar um exemplo de código. Agora, ele sozinho, né, ele não vai, né? Eu acredito que não, né? Não vai. Você tem que ter as pessoas, né? Sempre você vai ter que ter as pessoas envolvidas com isso, né? Então, eu uso até o chat GPT, né? Eu acho até interessante, mas ele é muito bom. Assim, ó, vamos supor, você tá sem uma ideia, Uhum. vamos supor, eu preciso que um aluno meu desenvolva um TCC sobre tal tema. Aí eu vou lá e falo e pergunto lá para o ChatGPT, né? Crie um roteiro de estudos para esse aluno. Quais os principais tópicos? Ele vai te ajudar muito na sua pesquisa. Muito, muito, muito. Então, coisas assim, ele nos ajuda, né? Inclusive, outro dia eu estava vendo, tem muita gente que tem usado ele para criar posts de redes sociais. Legenda de Não, post. para assim, por exemplo, né? Me dê ideias do que vai alavancar, por exemplo, as minhas publicações nas redes sociais para a área tal. Aí ele fala, ó, poste isso, poste aquilo. Quais os horários para esse nicho de mercado é melhor postar no Instagram ou no TikTok e tal? Ele vai lá e fala, ó, faça um post tal hora, faça outro post. Para isso é muito legal. Ele vai te substituir? Não, porque você vai ter que criar o vídeo, você vai ter que criar o seu conteúdo. Ele pode te ajudar, fala, ó, se eu focar nisso aqui, eu posso Você pode ser mais assertivo. mais assertivo. E também economia de tempo, né? Economia de E tempo. tempo é dinheiro, O gente. Berton Senna até falou isso na sala, tipo, se você é um especialista em tal coisa, já que você tem o conhecimento, você vai poder usar o ChatGPT de uma maneira muito mais satisfatória, porque você vai saber das condições, de especificar Isso. direitinho da coisa. Acho que é a questão do feeling, o tato, né, professor? Isso. Assim, Eu lado brinco humano. que eu falo assim, que é como Google, só que melhor. Porque às vezes no Google a gente se perdia no meio de tanto O resultado. Google tá ultrapassado. Não tá Não ultrapassado tá, como não. mecanismo de busca, não. Mas eu falo assim, porque no fim, muitas vezes, quando você está iniciando alguma coisa, por exemplo, eu quero, sei lá, tô iniciando as postagens do Instagram, deixa eu dar uma fuçada na internet, quais os melhores horários para postar. Mas às vezes, muitas vezes você vai ler mais é um outro nicho de mercado, é um outro Outra visão. é um outro tipo de perfil que não é aquilo que vai atingir o seu público, por exemplo, né? E você usando ele para ir, né, dessa maneira, eu acho que acaba sendo mais assertivo do que a gente fazer uma busca rápida lá no Google. Professora, e outra pergunta, assim, brincando, mas não tanto aquele pouquinho de verdade, né? Posso montar um TCC, um artigo de opinião, ou até mesmo um artigo com, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra para esse meio da tecnologia, um esqueleto montado pela inteligência artificial, das N ferramentas que a gente tem aí, e depois eu dar o meu toque, assim, por exemplo, lá, eu fico um pouco meio inseguro em questão de fatos, né, os dados, né, concretos ali, tudo certinho. Posso fazer isso? Pode, né? O que você não pode é pedir por exemplo, estou fazendo um TCC, vou pedir para o chat GPT escrever o meu TCC, tá? Mas o que você pode auxiliar ele para criar o seu TCC. Como Pedir eu falei, me fontes, dê um inclusive. exemplo, estou fazendo, por exemplo, um TCC sobre o tema tal.
Me indique literaturas relevantes para eu fazer a revisão bibliográfica. E ele vai te dar. E muitas vezes, até o que eu já até pesquisei, já coloquei no ChatGPT, às vezes eu até preciso de definições de alguma coisa, né? Então eu coloco lá, né, por exemplo, eu preciso de uma definição de inteligência artificial do Papa lá da inteligência artificial. Eu preciso, entendeu? Ele dá a citação, né? Então, às vezes, você está lendo, você está montando e fala assim, nossa, mas eu precisava colocar uma citação aqui. Nossa, eu precisava colocar a definição de tal coisa aqui, citar tal autor, né? Isso você pode usar ele vai te oferecer. O que não dá, né? A inteligência artificial, né, é aquilo que ele falou, ela não tem esse feeling nosso. Então, por exemplo, eu posso usar a inteligência artificial para ajudar a fazer uma revisão bibliográfica? Posso, mas, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa, que eu vou fazer uma análise, né, eu apliquei, sei lá, fiz entrevistas, questionários, ela não vai conseguir fazer essa análise apurada para você. Isso vai ter que ser você que vai fazer, tá? Então, assim, em termos de escrita do TCC para você te ajudar a profundidade também, né? Então, assim, posso usar para me ajudar num roteiro? Posso, né? Posso ir lá e pedir uma definição de alguma coisa, né? Tópicos interessantes para eu fazer o meu TCC? Pode, né? Igual o pessoal de ADS aí, posso ir lá e pedir um exemplo de um código que eu estou precisando, que eu estou fazendo no meu sistema e aquele código está emperrado e eu não consigo. Posso ir lá, né, no ChatGPT e falar assim, ó, me ajude a criar um código para fazer tal? Posso, né? Agora, não tem como a gente fazer, né, o 100%. O TCC 100%. Mas é uma ferramenta que auxilia, sim, né? Alguns professores vão me matar. Exatamente. Alguns professores vão me matar aqui. A gente tá naquele ponto cauteloso, né? Assim. Mas é aquilo que eu falei. Eu acho que tudo a gente tem que usar, né? Tem que ter Bem saber usar bom senso, ética, bem né? usado, dosado ali. Porque, por exemplo, se eu for escrever um TCC e eu precisar de uma definição, eu não vou ter que ir ou no livro que está na biblioteca ou no Google, né? Qual que é a diferença de eu pegar a definição de um termo para fazer a citação no meu TCC ali, né? Tipo, então, imagina em escola, né? Tipo, os alunos vão começar, tipo, fazer tarefa usando o chat GPT. Tipo, se eles podem, mas quem vai se ferrar na prova depois vão ser eles, né? Que eles não vão saber direito o que eles realmente estão fazendo, sabe? Eles só estão... Ou o código tá lá escrevendo. Não, né, amigo? Porque o que eu penso assim, a questão dessa nova geração, dessas crianças, adolescentes que já estão ali, né, em ensino médio, rumo faculdade, eles são tão rápidos, é uma geração tão, né, aquele resultado rápido, que a interação com eles, uma das formas de aprendizagem é essa, né, a questão da interação. Você aprende mais ensinando do que tá ali como ouvinte, né? E você escrever, você assistir vídeo, são várias alternativas de aprendizado. Aí você fala de algo que interage com o aluno, que o aluno demonstra interesse, assim, ferrinho, põe para ele aprender a mesma coisa no livro e põe para ele aprender a mesma coisa no computador com inteligência artificial. Qual a porcentagem, quanto que ele vai absorver disso? Então, assim, dá para colocar como uma ferramenta auxiliar de ensino. sim, ó, eu até ouvi outro dia, né, o exemplo de um professor, né, de história, e ele estava falando que ele dá aula, né, para crianças, e aí ele pediu para fazer uma pesquisa sobre a guerra da Ucrânia, né? E aí o pessoal fez a pesquisa e tal. E aí a avaliação dele é uma coisa pessoal, não é uma coisa que o chat GPT, por exemplo, vai conseguir responder para você. Ele colocou assim, como você se sente em relação a essa situação. Tipo, ontem mesmo, tipo, uma vez eu brincando lá, eu perguntei pro chat GPT, me fala as 10 melhores bandas do mundo. E ele sempre dá uma descrição antes. Essa é uma pergunta bastante subjetiva que eu não poderei responder com total exatidão. Mas eu posso usar, tipo, Tais critérios. Posso escalar como influência, né, número de vendas e legado. Aí botou lá, tipo, segundo esses critérios. Isso daí é
é algo que, assim, que a gente, eu penso assim, não- é um caminho, né, é novo. É novo. Tudo que é novo dá um certo desconforto, assim. Você tá Desconforto. pisando aonde? Né? E assim, causa insegurança, né? Aquilo que a gente Muito. comentou, principalmente muita gente fica pensando assim, nossa, será que eu vou ser substituído, né, pela inteligência artificial? Eu acredito que não. O que que eu posso dizer, né? Do meu ponto de vista, a inteligência artificial ela é muito boa para tarefas repetitivas, né? Aquilo que você faz repetidamente, inúmeras vezes, tal, né? Então, aquilo ali, ela vai se tornar talvez essencial, né? E aí uma coisa que de repente eu demorasse aí, sei lá, 5 dias para fazer, ela vai fazer em minutos. Então, para isso, numa empresa, eu acredito que ela vai ajudar muito Otimização nessa de tempo, né? otimização, né? E Ela tem um vai gargalo muito grande aí nas empresas, tem, né? né? Por exemplo, você precisa, sei lá, vamos supor, né? Igual aqui na FATEC, né? Traçar perfis de egressos, né? Ou perfil de quem está desistindo, alguma coisa assim. Se eu for pegar lá na secretaria, né? E for olhar pasta por pasta, né? Qual o motivo, né, do trancamento, do cancelamento, quanto tempo eu vou demorar, né? Se eu tivesse um campo lá no sistema, lá no SIGA, que quando a pessoa cancela, eu coloco lá o motivo do cancelamento, o motivo do trancamento, eu consigo fazer isso, por exemplo, usar uma clusterização, alguma técnica de IA aí, de data mining, e fazer isso com todo mundo que já passou pela FATEC. E Não rápido, só, né? muito Uhum. rápido, né? Não só que está estudando agora, mas com todo mundo que estudou aqui desde 2008, né? Então, para esse tipo de serviço, né, que eu falo assim, que é aquela coisa repetitiva, que você tem que fazer muito, ela é muito boa, né? Porque ela aprende, né? A inteligência artificial, assim como a gente, ela aprende por meio de exemplos, Uhum. né? As redes neurais, por exemplo, ela aprende, quanto mais dados você tiver para treinar uma rede neural, que é uma das técnicas de inteligência artificial, melhor ela vai ficar, Tem né? alguma linguagem de código que cria IAs? Tipo, não sei se eu não sei se a pergunta é meio esquisita, mas tipo assim. Mas ó, algumas plataformas, né, como da Google, da Microsoft, você já pode criar inteligência artificial específica para o seu problema, sim, tá? Algoritmos, que na verdade são algoritmos, né? Você vai lá e cria um algoritmo específico para a resolução do seu problema. É que eu sempre tipo, imagino que é tipo um baita num trabalho você montar um próprio algoritmo a partir de linhas de código, sabe? É trabalhoso, né? Mas hoje a gente usa muita coisa Pronta. pronta, Uhum. né? Professora, uma pergunta de curiosidade, assim. Tem grupo de pesquisa no curso de análise e desenvolvimento de sistema? Se a gente tem, É. tem. A gente tem grupos de pesquisa. Eu, né, aqui da FATEC, eu acho que eu sou a única professora aí que ainda, a gente tem um regime aqui na FATEC, chama regime de jornada integral. Eu falo que eu sou a única sobrevivente aqui. A gente teve uma época que tinha, Maurício, tinha uns 9 professores em RJI, né, que trabalhava aqui com pesquisa, e aí o pessoal foi saindo, né, porque eles foram, eles foram apertando, digamos assim, né, a rédea, foram puxando a rédea, e um monte de gente desistiu, né, mas eu ainda trabalho com pesquisa nessa área de inteligência artificial. Hoje eu estou trabalhando diretamente com um projeto de empregabilidade da administração central, né, do Centro Paula Souza, tá? Mas eu tenho sim, né? Eu tenho o pessoal que trabalha comigo, inclusive agora, né? Depois, a hora que tiver sair tudo do papel, a gente dá até para bater um papo, né? Eu tô com 2 alunas aí que vão começar a iniciação científica, e a ideia é montar um grupo de estudo sobre inteligência artificial, porque elas estão pesquisando na área. E aí eu acredito que a inteligência artificial ela é aplicada em qualquer área. Então não precisa deixar restrito, né, por exemplo, aos alunos do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Né? A gente pode, eu acho que na área de vocês, o uso da IA é fantástica. Nossa. Na área de marketing é fantástico você usar. Né? Tudo. Então, assim, eu vou ter que aprender a programar? Não, gente, hoje tem muita coisa pronta. A gente precisa
saber pôr em prática o que já está aí para ser usado, né? Então, acho que dá para abrir. Vou esperar passar esse semestre, que estamos finalizando aí as coisas da iniciação científica, né? Mas a gente tem ideia de montar esse grupo de estudo, se reunir aí, que seja uma vez por semana ou cada 15 dias, né? E trabalhar temas de inteligência artificial. E bacana que são várias áreas, né? Muito, é o que eu falei, né? Dá para aplicar em tudo, né? A gente consegue aplicar em tudo. Ô, todas as áreas. Um passarinho meio italiano, meio brasileiro me contou, Bertoncello. O seu projeto ali acho que do doutorado, né, é voltado na área de inteligência artificial para reconhecimento de íris. Ah, verdade. Isso, foi um projeto que eu fiz, né? Foi um projeto de pesquisa aqui da FATEC mesmo, que eu finalizei agora no começo do ano, né? Como que funcionava isso, né? Eu fiquei incrédulo. Como assim? É porque assim, Mundo. tipo, o digital é uma coisa e a íris também, tipo, cada um tem uma... É isso que eu ia falar, não sei negócio. se vocês sabem, né? Mas assim como as nossas digitais, elas são únicas, a íris também é única. Gente, eu não sabia disso. E a do olho esquerdo e do olho direito, elas têm semelhanças, mas elas são diferentes. Cada uma é diferente da outra. Uma é diferente. Assim como cada dedo nosso tem uma impressão diferente, as íris de cada ser humano, o desenho, né, da íris de cada ser humano e o desenho da íris de cada olho, ele é diferente. Então, a ideia nossa, né, tem uma universidade em Portugal que ela fez um banco de íris maravilhoso e a gente conseguiu esse banco de dados, né, com esse monte de imagem de íris. Acho que tem mais de 12 mil imagens, né, para poder treinar bem essas redes. E aí a gente, esse projeto teve a participação, foi um projeto que foi escolhido para participar do processo de internacionalização da pesquisa do Centro Paula Souza. O pessoal da Bélgica também ajudou a gente, então a gente tinha... Gente, tá vendo que o FATEC fez esse link aí? Sim, com a Bélgica, Então tinha gente daqui, da FATEC Sorocaba, da FATEC Jaú e da Bélgica, do Instituto Elmo lá na Bélgica. E aí a gente colocou esses alunos para estudarem esses algoritmos, né? E aqui da FATEC de Prudente, começamos com 2 alunos envolvidos, um acabou desistindo do curso, ficamos só com um aluno envolvido no projeto, o Alisson, né? Mas foi muito legal. Depois a gente fez a publicação, né? E aonde que a gente pode usar isso, né? Hoje, em sistemas de segurança. Isso que eu já estava pensando no aeroporto. É bem mais seguro, porque, por exemplo, vamos supor, você tem para você acessar algum lugar, você pode pegar a digital da pessoa, né? Você ir confirmar. A pessoa acessou tal. Igual cartão de crédito, passou o cartão de crédito ali em tal lugar. Ou, né, para você acessar pela digital e pela íris. Eu vou citar um exemplo, né? Eu tenho um problema terrível com a minha digital. A minha digital não pega. Eu não sei se é por causa do cal, do giz, de muito tempo. Eu não sei. Eu tenho sudorese. E sempre quando eu vou passar em clínica, consultório... Nunca pega. Gente, por exemplo, não pega. Eu tinha uma professora da escola que, tipo assim, acho que, não sei, de giz, uma parte de coisa, ela acabou ficando sem digital. Então, a minha digital é terrível. No banco eu não cadastro, porque senão não consigo movimentar. Não, se eu precisar ir no banco fazer alguma coisa, eu não consigo fazer. Quem é você, Adriane? Né? Não consegue. Então, assim, para mim, se o banco tivesse um de reconhecimento de digital e íris, resolveria o meu problema. É bem, a não ser que você arranque o olho da pessoa. Né? Não, cortar o dedo. Aí tem que cortar o dedo e arrancar o olho, né? Se tivesse... Peraí. Não, mas é muito interessante, né? Porque eu falo, no meu caso, eu brinco, né? Porque eu falo assim... Tudo depende também da qualidade do aparelho que está fazendo a captação ali, né? Tá pegando a digital. Por exemplo, eu nunca... Até para fazer... a gente teve que fazer o recadastramento, né? De título eleitoral. No cartório eleitoral, ninguém conseguiu
pegar minhas digitais. Tanto que quem tá atrás de mim na fila, gente, da eleição, a pessoa deve me xingar horrores. Porque eu tenho que tentar passar 4 vezes, não passa, aí ele tem que chamar o não sei quem para autorizar na urna para eu conseguir votar. Porque não pega. Nossa. Só que o dia que eu fui tirar passaporte na Polícia Federal, pegou de primeira. Eu falei, opa! Quem Exerci os meus direitos! não sou só eu. Ir lá no banco, sacar meu dinheiro, eu não consigo. Agora ser presa, eu não sei se eu fizer alguma coisa errada. Aí o moço da Polícia Federal até deu risada comigo, né? O agente da Polícia Federal falou assim: não, é que os nossos aparelhos têm uma resolução bem melhor, mas na Polícia Federal pegou de primeira. Ou seja, quando tá alguém bravo com você no banco ou na eleição, não fica bravo comigo. Fica bravo com A culpa é do negócio. aparelhinho, tá? A resolução ali não é muito boa, né? No meu caso mesmo, quando eu fui votar, tipo, lá tinha o papelzinho com nome, assinatura e foto de cada um. A minha não tinha foto, só tinha meu nome, não tinha nem minha assinatura. Professora, a gente não pode esquecer de falar agora do nosso vestibular. Sim, claro, com certeza. Né, a gente está Vestibular. com as inscrições abertas. Até dia 2/6, às 15 horas da tarde. São 6 cursos aqui disponíveis na FATEC. Análise e desenvolvimento de sistemas, gestão empresarial, produção agropecuária, agronegócio, marketing e Eventos. Curso de eventos. Né? Só complementando aí, todos os cursos de tecnologia, né, que são cursos superiores, né, com duração de 3 anos, formação focada no mercado de trabalho, né, cursos aí excelentes. E, gente, a única coisa que vocês vão pagar é a inscrição. O resto, ó, na faixa 0,800. Gratuito. Aqui, né? Beleza, vai estudar assim, umas coisas da hora de Quer mais graça. que isso, meu amigo? Quer mais que isso? Falando do vestibular, Professora, Vida pessoal. agora um papo aí, assim, de conhecimento. A gente quer descontraído, a gente quer conhecer um pouco mais a professora Adriane. um bate-bola, né? É. E aí, assim, como foi sua trajetória acadêmica, um pouquinho ali envolvido com a vida pessoal. Bom, eu me formei faz tempinho já, Ali ontem, logo ali. Eu me formei em 91, na Unesp. Eu fiz esse curso que tem aqui hoje com o nome de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na época chamava Processamento de Dados, né? Então, naquela época era uma novidade, computação. Aqui em Prudente não tinha, a Unesp daqui não tinha, eu fiz lá na Unesp de Bauru. Já né? tinha o Python na época, já? Não, a gente usava Pascal, Clipper, Basic. COBOL, Basic. Gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando eu fiz a minha faculdade, não existia o Windows, tá? Durante a minha faculdade, a gente Nossa, em era 90, DOS, era DOS. Aí, quando não tinha HD, a gente ia para a faculdade com aquelas caixas de disquete. Sim, ia carregada com as caixas de disquete para a faculdade, cada um carregava ali o seu. Quando chegou o primeiro computador na Unesp, quando eu estava me formando ali em 91, nós fizemos quase que uma excursão assim, na secretaria da faculdade, para descobrir ali, para olhar o que era um computador que tinha um HD. Era o Windows XP? E um Windows, imagina, o Windows 90, 3.1, 3.11, 3.11 nossa, antes naquela do época. Windows 98. Sim, era 91. Nossa! 91. Sabe que, tipo, Não tinha internet, gente. Olha que eu fico falando, gente, como que eu conseguia? Como que a gente conseguia fazer pesquisa, estudar e fazer TCC sem internet, né? Na biblioteca. Barça, né? É mais ou menos isso. Aí, eu saí, terminei a faculdade, continuei morando em Bauru. Aí eu acabei engravidando e eu acabei voltando para minha cidade natal, que é Oswaldo Cruz, né? Quando a Isabela nasceu, eu acabei voltando para Oswaldo Cruz. Em Oswaldo Cruz, chegando em Oswaldo Cruz, minha mãe trabalhava numa imobiliária e eu acabei indo trabalhar com ela lá, porque na época era muito difícil você achar alguém, né, que
mexia com o computador, o pessoal mexia com o computador. E o cara que trabalhava lá passou num concurso e ele tinha 15 dias para ir assumir a vaga dele, acho que sei lá onde, não lembro onde era. E aí o patrão da minha mãe ficou desesperado, porque como que ele aí, eu com a minha filha pequenininha, amamentando, ele foi na minha casa, não, Adriane, pelo amor de Deus, vai trabalhar, eu falava, mas eu não posso, eu tenho... Não, a gente vem buscar a criança, leva para amamentar, você trabalha só 3 horas num dia, 4 horas no outro. E aí eu fui fazendo aquilo que era essencial. Aí eu conheci o cara que desenvolvia o sistema da imobiliária. E ele me chamou para dar aula numa escolinha de informática que ele tinha. Eu falei, nossa, gente, dar aula. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 93. Pô, escolhendo informática em 93 é tipo... Era o revolução. top, era a revolução, era top. Aí ele me chamou, falei, nossa, mas será? Ele chamava Odair, né? Eu falei, será, né? Eu falei, ah, não, Adriane, eu pego uma turma à noite, né? Ou de sábado à tarde, se você gostar, né? Gente, e aí, sabe quando você se encontra? Eu comecei a dar aula e peguei uma turma na terça, depois peguei uma na quinta, depois peguei uma no sábado, e aí foi. Aí continuei trabalhando, né, nessa imobiliária, dando aula lá à noite. Aí a ETEC de Oswaldo Cruz, que é a ETEC Aminjunde, ia abrir o curso de informática, técnico em informática. Aí eu falei, nossa, eu vou prestar o concurso. Aí eu passei. E eu trabalho no Centro Paula Souza desde 97. Fez 26 anos agora, em fevereiro, que eu trabalho aqui. Antes trabalhava em outra unidade, né? Que é a ETEC de Oswaldo Cruz. Aí aqui na FATEC de Prudente foi mais ou menos assim também. Eu vim para a inauguração daquele prédio ali de cima, né? E conversando com o pessoal daqui, tem um amigo meu que era de Oswaldo Cruz, que estava dando aula aqui, o Paulo Gargantini. Ele falou, Adriane, vai abrir o curso de análise e desenvolvimento de sistemas aqui. Você não quer vir prestar concurso? Eu falei, me avisa quando for sair. Aí eles me avisaram, eu vim, prestei concurso, passei, acabei mudando para Prudente. E agora eu tô aqui. Há 15 anos faz que eu tô aqui em Prudente. Mas, 15 anos. Como que surgiu esse interesse em processamento de dados? Principalmente nos anos 90, que tipo, não tinha nada. Como que surgiu esse vontade de fazer essa profissão, essa faculdade? Na época que eu estudava, no ensino médio, que naquela época a gente chamava de colegial, tinha uma disciplina que falava de profissões, essas coisas, e a nossa professora levava a gente, assim, para conhecer, né, algumas faculdades e tal. Eu, da área de biológicas, não gostava. Vim ver algumas coisas do curso de medicina, quase desmaiei. Falei, não, isso não é pra mim, não gosto de sangue, eu não posso nem ver sangue, quem dirá como que eu vou... Não vou... Quem dirá de secar corpo, né? não vou conseguir, né? E aí a gente, acho que foi aqui na UnoOeste, ela trouxe e a gente foi conhecer a parte da engenharia, e eles já tinham, era um curso que estava implantando, e eu fiquei fascinada, falei, sem nunca ter mexido num computador, eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer computação. Louca, assim, né? começou. Louca, fui lá, vi um computador, nunca tinha ligado, falei, nossa, é isso que eu quero para mim, vou fazer computação. Porque assim, eu tinha ideia, quando eu vim quando a gente vinha para essas vezes, eu falei assim, eu vou fazer engenharia. Não tinha resolvido ainda que engenharia que eu ia fazer. Se era elétrica, se era civil, mas eu tinha na minha cabeça muito que eu ia fazer alguma coisa de exatas, porque eu amava cálculo, essas coisas. Eu falei, não, tem que ir para a área das engenharia. E aí, quando a gente foi conhecer, né, aquele laboratório de informática, né, eu fiquei fascinada. Falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer ciência da computação. Meio loucura, né? Porque, tipo, nessa época, se você era de exato, você fazia só engenharia, sabe? Aí você vem com processamento de dados, não era meio esquisito? Era, no mínimo, diferente, né? Então. Aí, Ô, professor, meio doido, né? E a minha mãe, ela trabalhou numa empresa que prestava serviço pro governo, né? Uhum. E lá naquela época, a mãe falou que lá ontem, eram os computadores, a sala que ela trabalhava, eram os computadores assim... Eu falei, mãe, me explica. E até hoje, quando ela fala isso pra mim... Os mainframes, né? Não cai, computadores. As não pessoas entra. andavam dentro dos computadores, né? Os computadores eram do tamanho dessa sala aqui. No início era de válvula, né? O pessoal, né? Depois que foi, né? Miniaturizando os componentes, foram ficando cada vez menor, Nossa, né? tem cada coisa, tem até placa de vídeo. Placa de vídeo é coisa coisa de fundamental, vídeo, né?
Hoje em dentro dia do tem notebook. RTX. Não, eu falo assim, ó, gente, isso aqui hoje, né, um celular desse hoje, faz muito mais do que os computadores que eu usava na época, o XT. Imagina, gente, aquilo lá nem lembro, era o quê de memória? 4 mega? Nossa, Era isso, né? 4 mega. é nada hoje em 4 dia. mega, imagina, gente. 4 mega hoje em dia, tipo, Cara, é nem um texto, sabe? Não, Não, amiga, você tá entendendo? Até quando você vai colocar era fotinho, texto, quando tá? você vai Isso que eu ia falar, gente, a gente usava texto naquela época, não tinha nada gráfico, por isso que depois, só depois veio o Windows, né, que é gráfico, que antes era tudo comando, linha de comando ali, era tudo texto, só tudo texto, pra ter uma interface de noção. texto. Hã? dir/s. Era isso. Não, a foto do Lattes, quando você vai carregar a foto, ele tolera só até 7 megas. Isso é muito pouco. A sala, a gente tava fazendo ali no curso na aula da Juliana, a gente tá montando o Lattes, né? Todo mundo com dificuldade, mas não aceita, não vai. E era por conta do tamanho da imagem. Então você calcule, uma foto, ele Uma não foto tava que a gente tolerando. tem né, com essas câmeras de alta resolução que a gente tem hoje no celular, já Já dá. libera ali os vídeos, Dependendo da resolução que você Dependendo da pedir resolução. para tirar a foto, já passou. Aí você tem que botar uma foto 3x4 em 360p pra rodar. E nem isso, né? Professora, então, gente, eu esqueci de fazer o patrocínio. O tempo voa quando a gente se diverte, né? Eu senti que tava curto ainda. Gente, já foram 50 minutos, Eu já a falei. gente nem percebe, né? Professora, aqui é um looping de tempo aqui que você não percebe. 50 minutos de puro entretenimento. É 1 para 50 aqui. Passou 1 minuto, é 50 lá fora. Mas agora. Tá. Pessoal, então antes de começar a entrevista, eu gostaria de agradecer. Ai, amigo, eu achei que fazer corte e jogar. Ah, não. Ah, não. Eu não vou fazer isso, não. Eu falei, não, deixa eu incorporar aqui o começo da entrevista. Não, então faz no final. Professor, então, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer. E eu, apresentador, esqueci no início da introdução ali do podcast, Esqueci. fazer o agradecimento dos nossos patrocinadores. Gente, foi um equívoco, tá? Mas é um teste para ver se vocês estavam ligados. Pessoal, eu gostaria então de agradecer a Zurini Brand, a Lava Jato São Miguel, Pizzaria Mr. Zoom, a empresa Júnior, que colaborou bastante com a gente aqui no projeto, e a FATEC em si, por estar proporcionando pra gente esse espaço maravilhoso para as entrevistas do podcast. E também principalmente a professora. e principalmente a professora, Do tempo e do... que aceitou o convite desse bando de doido. Maurício, O Maurício, a gente vai ter que colocar o nome dele no projeto, tá? Porque não tá dando. Carol, eu tô preocupado se ele vai querer uma porcentagem. Eu quero meu diploma de marketing. ó, isso aí você tem que falar com a outra Carol. Não é com a Carol Moreira, é com a Carol Moreira. Ficou bonito. Ficou, eu vou ali para as pessoas me verem. Eu tô de Vem cada um oi, amiga. Vem cada um oi pra gente. Ela chegou, A Mega, gente. a Mega da bonita. Ela chegou. Ela não se alegre dela. Mas, professora, obrigado então. Imagina, obrigada a vocês. Eu que agradeço e me coloco aí à disposição, tá? Quando vocês precisarem, alguns outros temas aí que posso contribuir com vocês, só convidar. A gente entra em contato sim e foi maravilhoso, tá? Obrigado, professora. Imagina, obrigada a vocês. Tchau, pessoal! Tchau!